Bueníssimas! Aqui estamos nós com mais uma edição do programa Prata da Casa, conversando, dialogando com aquilo que existe de mais rico na nossa cidade, São Carlos, que são os músicos, artistas, enfim, as pessoas que dão vida à cena cultural da cidade. E eu estou recebendo neste dia o Murilo Barbosa, músico, jornalista, cientista da computação também. Ainda não. Não chegou a ser. Não cheguei. Eu costumo falar que eu sei tudo de computador até 1998. Que quando parei com esse curso. De lá pra cá. É isso aí. Sou um mero usuário. E o Murilo, então, é um músico bastante conhecido na cidade, tem um trabalho bastante consistente. E a gente vai bater um papo sobre música, não é? Sobre cultura, sobre a cena musical da nossa cidade, do país, enfim. Na verdade, nós já estávamos conversando em off e isso vem que meio subsidiando mais as questões que a gente pretende discutir. Murilo, eu acho que uma primeira pergunta, eu te escutei tocando piano, não é? E uma coisa curiosa, as nossas gerações, os que nasceram depois da década de 60, há sempre um barato com a guitarra e o Sim. tocar guitarra e tá. De repente tu pegou um tipo de instrumento que também está na história do rock, o piano, Jerry Lee Lewis, enfim, Sim. Little Richard, uma série de músicos, mas tu não pegou a guitarra, tu pegou o piano. Não. Como é que você deu essa escolha, bicho? A minha história com o rock é engraçada, porque quando a gente era moleque na rua, a gente formou uma bandinha na rua, assim, e eu era baterista. A gente montou uma bateria, o prato era uma ratoeira, a caixa era uma lancheira, o bumbo era uma lata de óleo rímula, que a gente cortou o couro do sofá pra fazer, enfim. E a gente tinha uma banda que começou cantando rap, que começou a moda do rap no Brasil nos anos 90. E aí a gente foi evoluindo não que melhorando, mas que indo para um outro lado que foi o rock. A gente começou a tocar cover de Black Sabbath, Metallica, e eu adorava o Black Sabbath, porque o baterista era muito bom. Sim. Era um baterista que era de rock, mas ele não tinha uma batida muito pesada, ele tocava com certo swing, soltando. Como é o cara do AC/DC, como é o cara do Led Zeppelin. São caras que tocam assim, bateria, mas com... Tem alguma graça naquilo que não é só um peso. Né? Não é só peso, não é só técnica, né? E a gente gostava... Aí só que a banda começou a ir para um lado assim de death metal, que é tocar bateria muito rápido, com bumbo duplo. Eu aprendi a tocar isso. Mas eu comecei a ficar meio, não é isso que eu quero. Porque começou a ir para um lado muito hard, muito pesado. E eles começaram a ouvir umas bandas que falavam de satanismo, de não sei o quê. Eu falava, não, cara, não quero isso. E ao mesmo tempo, eu vim de uma família que ouvia muita música, desde sempre, com o meu pai ouvindo orquestras, meu pai ouvindo Roberto Carlos, meu pai ouvindo bossa nova. Então eu também tinha isso dentro de mim. Tanto é que aos 13 anos eles tocando lá o violão para imitar a guitarra e eu tentando tocar violão bossa nova, né? Então já começa essa dicotomia, né? Dentro de mim já tinha isso. Isso foi até os 18 anos, quando eu já tocava piano, já tocava teclado e piano, né? Estudando, mas tocando bateria nessa banda. Certo. A banda existe até hoje lá em Londrina, inclusive, Banda Crow, meus amigos, tudo. Mas eu saí, aos 18 anos eu saí da banda. Eu falei, gente, não dá mais. Eu lembro até do dia que o Tom Jobim morreu, ele morreu em 94. E no dia que ele morreu eu chorei. E esses meus amigos tiraram sarro de mim. Eles falaram, seu idiota, chorando com esse Tom Jobim, não sei o quê. E eu falava, nossa, gente, mas morreu o cara. E ele tinha acabado de lançar aquele disco, o Antônio Brasileiro, o último disco dele, que é um disco lindíssimo. Lindo. Eu escuto esse disco até hoje, assim, Tom Jobim é uma paixão, assim, minha, né? Eu acho que é o grande mestre brasileiro que se perdeu, né? E que difícil algo que venha a pelo menos tentar ficar no mesmo nível. Tá difícil, né? Pode crer. Então tem isso na minha vida. Você falou do rock, né? Por que eu fui pro piano? Porque quando meu pai me deu um teclado, nos pros 3 irmãos, né? E eu fui o que fui adiante nos estudos.
E o violão sempre veio pela bossa nova. Então a guitarra nunca me encantou, na verdade. Nunca. A guitarra sempre foi assim, legal, guitarra, beleza. Mas eu sempre achei a questão de tocar com aquele overdrive, e eu sempre achei aquilo muito repetitivo. Falei, cara, por que todo mundo toca com essa sujeira na guitarra, né? E à medida que você vai crescendo, você vai vendo que aquilo não é uma sujeira. Que aquilo, na verdade, transforma um instrumento em um outro instrumento, né? E que a gente, quando você abre os ouvidos para ouvir as centenas de milhares de tipos de rock que existe, e você vê como a guitarra é utilizada de várias formas, né? E fica interessante. Mas a gente faz escolhas, às vezes, inconscientes, né? Eu fui no piano porque, enfim, tava na minha frente, e o que me agradava na época era violão de bossa nova. Pode crer. Muito bom. Cara, e deixa eu te perguntar também. Eu estava vendo no teu blog, você fala a questão do jazz, do seguir a música, tá? E eu fiquei com essa tua expressão na minha cabeça. O que é o seguir a música no jazz? Eu acho que é assim, eu não gosto muito quando a gente rotula uma coisa e daqui 20 anos a gente fica achando que aquele rótulo ainda serve para as coisas. Ok. O jazz é um pouco isso. Eu acho que quando surgiu essa expressão jazz, e sempre a gente tem que entender que as coisas culturais do século XIX para cá, elas vêm muito baseadas na questão de mercado. Né? É preciso vender coisas, vender discos. Para isso você põe rótulos nas coisas. Né? Isso é uma coisa assim da qual você não foge. E o jazz também não fugiu. Aliás, o primeiro disco de jazz, que foi lançado em 1917, não era feito por músicos de jazz. Era feito por gente que imitava o jazz. Que são os músicos brancos que gostavam muito daquela música que vinha de New Orleans, e uma banda de Chicago pega e grava, porque tinha recursos, né? E grava. Ou seja, a primeira gravação de jazz não é feita por músicos de jazz, é feita por músicos cover de jazz, né? Engraçado isso. Que interessante, eu não sabia disso, olha só. A Original Jazz Band. E jazz naquela época se escrevia com 2 S, não com 2 Es. Né? Uma questão assim, essa palavra tem 300 mil histórias em cima, mas a grafia vai mudando. E a questão da seguir a música. O jazz, se a gente não conseguir se libertar um pouco de rótulos, vai ter, aliás, muitos críticos falam que o jazz acabou depois que acabou o jazz de New Orleans. Ou seja, o jazz de New Orleans continua lá. Até hoje se toca. Né? Mas ele foi sendo traduzido em outras formas. Ele foi se misturando com música comercial para fazer baile, por exemplo. Por que se improvisa? A improvisação tem um sentido muito importante dentro da música de baile, que é a música tocada para as pessoas dançarem. Improvisação significa encher linguiça para a música não acabar rápido. Entendeu? Então tem esse sentido. As músicas são curtas, eram curtas, porque elas precisam caber num disco de 3 minutos. Né? Então, assim, tem todos esses fatores que as pessoas não param para pensar, né? E aí as pessoas mas as músicas são muito compridas do jazz. Não, cara, as músicas são como elas são se não tivesse disco para gravar, precisasse de limitação de 3 minutos, né? E aí, assim, a gente precisa seguir com a música, porque se a gente ficar no jazz, aí vai ter crítico depois que fala assim, não, jazz morreu com Coltrane. Quando Coltrane morreu em 1964, 1967, ali acabou o jazz. Porque ali era feito o jazz, o último jazz, que era feito com energia, sem comercialismo, e sem, enfim, isso pra mim é purismo. Eu não gosto de purismo. Acho isso limitador para a música. E para quem pensa a música também, né? Porque às vezes quando você tá aprendendo a curtir um estilo, você também põe as coisas dentro de caixinha, para você conseguir entender, né? Então, assim, eu vejo muita gente, isso no rock é muito comum. Né? O cara põe nome de várias coisas de rock, glam rock, industrial rock, grunge rock, não sei o que, várias titulações, categorias e não sei o que, hierarquias, para entender, mas depois você tem que se libertar disso, senão você fica o tempo inteiro consumindo uma coisa que é só aquilo, né? E você não vê a interação daquilo.
Aí quando alguém, algum artista que você gosta, decide fazer uma mudança, trabalhar com outras coisas, você fala assim, esse cara se vendeu, esse cara não sei o quê. Fala, gente, mas não é isso. Né? As pessoas, nós somos pessoas, e a gente como pessoas, os nossos interesses mudam sempre. Ninguém fica interessado na mesma coisa, entendeu? Não tem isso. E o jazz eu penso muito isso, tem muito crítico de jazz. Muita gente que vai ouvir, tem os que não conhecem nada, e quando vão ouvir, fala, é tudo a mesma coisa. Né? Assim como eu falava sobre rock quando eu era moleque, eu falava, rock é tudo distorção, tudo a mesma coisa, tudo ruim, né? E depois quando você começa a ouvir, você fala que não é tudo a mesma coisa. Claro, assim como quando você começa a ouvir jazz e você fala, bicho, não é tudo a mesma coisa. Cada um tem seu estilo aqui. Aliás, o jazz, a grande sacada para você entender, uma das maiores leituras que se faz do jazz é a busca do artista por uma voz que o distinga entre outros. Né? Isso tem muito a ver com o idealismo americano mesmo. Né? Os Estados Unidos é esse país onde a competição está muito evidente e dentro da música também. Né? Então as pessoas, de uma certa forma, em grande parte, na verdade, elas competem. Né? Os primeiros jazzistas de New Orleans tocavam com toalha em cima da mão para esconder o dedilhado de trompete para o outro inimigo dele não ver. Então, assim, você vê como é. Sim. E aí ele quer ter o melhor sopro, ele quer ter a nota mais aguda. E isso tudo faz o quê? Marginalmente existe uma evolução. Porque quando você compete, e esse é o grande lance do capitalismo, quando você compete, você tá ali competindo, tô aqui competindo com você para ver quem sabe mais, quem fala mais, não sei o quê. Marginalmente o que está acontecendo? Os nossos ouvintes estão ouvindo boas coisas. Claro, né? claro. E isso é o capitalismo. O capitalismo é a busca de lucro, eu busco lucro, quando eu vejo construir uma cidade, né? Apesar de que eu continuo milionário aqui, o povo tá comendo porcaria farinata lá, mas tudo bem, né? Essa é a lógica do capitalismo, essa. A evolução é marginal, ela não é o objetivo. Exato. Então no jazz tem um pouco isso, né? A competição musical elevou o jazz a uma categoria. Hoje, nos Estados Unidos, as escolas de jazz, isso é muito, muito escolarizado, existe uma estrutura para você continuar levando o jazz para frente e seguindo o jazz, né? Na verdade, seguindo a música. Quer dizer, hoje você ouve um exemplo, o San Francisco Jazz Ensemble, que é um grupo de professores de altíssimo nível de jazz em São Francisco. Eles fundaram uma escola que tem apoio do governo nacional, do governo estadual, do governo municipal. Essa escola forma músicos do mundo inteiro, com bolsas de estudo, faz shows de nível altíssimo. Qual é o repertório do último show? Michael Jackson. Então, quer dizer assim, como que é isso? Eles estão fazendo música com o material que eles estão encontrando pela frente. Não estão aqui, não vamos tentar buscar só lá no passado. O passado é importante, sempre. O passado tem que vir junto com a gente. Mas a gente não pode ficar preso ao rótulo do passado, senão você não consegue chegar nas pessoas. Não consegue. Esse é o sentido do seguir a música. Exato. Muito bom. Fez muito sentido. Tu fala do purismo. Eu já te falei, eu curto Bob Dylan pra caramba. Sim. E eu lembro que a primeira apresentação, eu não assisti porque eu tinha acho que 1 ano de idade, eu nasci em 64, a primeira apresentação de Like a Rolling Stones, e ele com uma banda com instrumentos elétricos foi em 65. Mas assim, o pessoal enlouqueceu porque ele não estava naquela versão violão e gaita que já era tradicional. Esse tipo de purismo, de certa forma, ele compromete, eu nem sei se avanço seria a melhor expressão para eu usar, mas uma atualização, porque a música, e aí eu já te falo isso no sentido de pergunta, a música ela é uma forma de expressividade humana, uma expressão estética que está ligada aos acontecimentos da sociedade no geral, correto? Sim. Então, o avançar da música ou o seguir a música significa que o que existe de demanda na tua sociedade é algo que tu percebe e o músico lê aquilo de uma forma própria e o apresenta. Sim. Mas eu faço uma leitura de música. Eu sou a minha formação de comunicação, então sempre me encantou, na verdade, estudar o que é audição, na verdade. Okay. E música, tem um pesquisador francês importantíssimo do século XX, chamado Pierre Mariette.
E ele falou assim, ele escreveu e todo mundo odiou. Ele falou assim, a música acontece nos ouvidos de quem escuta. E isso traz uma série de consequências, porque assim, toda a musicologia, todo blá 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 sobre música cai por terra. Porque se é você que está me ouvindo não está entendendo nada do que eu estou tocando, não está acontecendo música. Eu estou tocando, eu estou sendo simplesmente prolixo. Eu estou aqui no meu piano fazendo minhas 200 mil intervenções, pesquisas, doutorados que se fazem em cima de música, milhares de pesquisas, de aprofundamentos, técnicas dificílimas de dedilhado, de textura, de novas formas de composição. Não adianta nada se quem está ouvindo isso aí está sentado ali na cadeira mexendo no Facebook, aqui no celular, interessado em outras coisas. Se ela não está prestando atenção no que você está tocando, não está acontecendo música. Não pode ser de mão única. A música não é um... E essa é a questão da comunicação de massa, entra nisso. Porque é essa comunicação que foca em quê? Eu preciso fazer algo que chegue nas pessoas. Ela foca nisso. E as pessoas, infelizmente, como elas não estão estudando, elas não estão se especializando, elas não estão prestando uma atenção em muita coisa, elas recebem aquilo e falam, puxa, chegou, né? Porque é raso. Né? Aquilo que é raso chega fácil. O ouvido nosso não tem pálpebras, né? Como nossos olhos. A gente fecha o olho quando a gente não quer ver alguma coisa. O ouvido não tem jeito. Ele entra. Então, assim, hoje a principal questão na música é justamente essa. O que está entrando no ouvido das pessoas? Né? As pessoas estão deixando entrar no ouvido delas uma coisa que parece que já está no ar, que é essa música que vem pelos vídeos, links de YouTube que você coloca, os fones de ouvido, as MP3, isso tudo portátil agora, dentro de um iPod, dentro de um celular, dentro de um pendrive. A música, ela tá banalizada, né? Então, assim, ninguém ouve mais a música. As pessoas estão simplesmente escutando um estímulo sonoro como de qualquer outra fonte sonora. E isso eu acho que tem consequências gravíssimas, porque não está acontecendo mais a música. O que está acontecendo é a gente está produzindo, movimentando ainda uma indústria bilionária de produção, de estúdio, de gente ganhando muito dinheiro, produzindo coisas assim, que são bem feitas do ponto de vista técnico, né? Mas que são feitas para entrar no seu ouvido e simplesmente tá feito, tá fechado o ciclo. Não precisa me devolver nada, né? Ou seja, a música virou simplesmente uma mão única que de uma certa forma é o pensamento de entretenimento e não de arte. Perfeito. Né? E a gente tem que saber diferenciar mesmo essas coisas, né? Eu acho que uma grande questão hoje, que eu vejo muita gente reagindo contra isso, mas reagindo no sentido de que tudo tem que ser arte. Eu acho que não. Tem arte e tem entretenimento. O entretenimento está sendo super bem feito. Se você pensar na questão técnica dessas músicas sertanejas que estão tocando universitário, bicho, isso é um produto extremamente bem feito, bem acabado, bem tocado, bem cantado já não digo, mas enfim, tem um processo atrás ali para fazer aquilo acontecer, né? E vídeo, o que se faz de vídeo agora, né? Os vídeos com qualidade absurda, excelente. Mas a pessoa é pra quê? Pra ela dar uma olhada naquilo, achar bonito, não sei o quê. Passou, beleza, compartilha, vai pra frente, né? Qual a minha reflexão? O que eu vi, refletir sobre isso? Aquilo é feito pra dançar, né? É música pra dançar. A gente tem que saber. Não adianta eu ficar querendo criticar a música sertaneja universitária em termos de, isso é lixo, é lixo, é lixo. Cara, mas é pra dançar. É feito pra dançar. É pra você ouvir numa balada e ir pra casa, vai dormir, aí vai ler seu livro, vai ver suas coisas, vai ver a sua música, né? Vai pensar, vai curtir um disco do Pink Floyd lá com LSD. Beleza. Aí você vai curtir a arte. Então, assim, o que acontece é que a sociedade está exacerbando esse lado comercial da música, né, do entretenimento, e isso tá ficando assim, virou um novo, infelizmente as pessoas sem preparo, sem educação e sem contato com mais nada, elas acham que a música virou isso, né? Virou isso aí. É como a questão do mito da caverna, né? Sim, todo mundo olhava para a sombra e achava que a sombra era o mundo, né? Então, assim, é isso, as pessoas veem um reflexo, essa música que na verdade é um eco, é uma coisa
é uma paródia de algo que se chamou música um dia e que agora virou só uma coisa para dançar, né? Mas as pessoas, infelizmente, estão sendo contato só com isso, né? Aí quando elas ouvem uma orquestra na frente delas, elas não sabem nem o que fazer. As pessoas não sabem nem como reagir mais. O ouvido não está educado para aquele Exato. grau de elaboração. Eu não sei mais o que está acontecendo. Tipo, eu tô ouvindo uma massa sonora que eu não consigo dar sentido para aquilo. Perfeito. Né? Então, assim, é o que está acontecendo. Na verdade, Adorno já falava nisso, né? Adorno já falava da infantilização da escuta. E ele foi execrado porque, você é um radical, você está achando que simplesmente pela produção em massa vai se executar, vai se acabar com a audição. O que a gente está vendo é justamente isso, só que não é a culpa da produção em massa, a culpa é que o ser humano está sendo abandonado em função da evolução de máquinas e de produções da produção de um sistema de coisas e não da produção de um ser humano que tem a condição de evoluir e tal. Tudo bem, é um ideal até meio iluminista, até um pouco utópico, mas que nós estamos entrando num grau assim de disrupção. Não, mas faz sentido. Nós estamos entrando num grau de disrupção, porque o ser humano ficou... Claro. Nós estamos sendo praticamente plateia de uma evolução tecnológica ultra sofisticada, mas que não está sendo usada em nosso favor. Está sendo usada contra nós, né? As pessoas estão sendo simplesmente escravizadas para depois serem, enfim, na verdade, nós viramos receptáculo das coisas da tecnologia, né? A tecnologia está nos escravizando e não nós usando ela a nosso favor, né? Claro. A música, infelizmente, entra nisso. Passa por esse... Você vê o livro do grande pesquisador lá, do Giuliano Orbit, ele fala das questões da audição moderna. Infelizmente, a audição moderna se tornou... A música está alugando a nossa consciência. A música popular, essa música de massas, ela está alugando a sua consciência. Quando você para 4 minutos para ouvir música no YouTube, automaticamente ele já te lança para outra, que te lança para outra. Quem escolheu isso para você? Será que você que escolheu aquela música ou aquilo foi escolhido para estar ali na sua frente? Então, assim, isso desperta uma série de questionamentos que as pessoas não fazem. E quando se questiona, aí as pessoas vêm dizer, não, mas Murilo, você tá muito teoria da conspiração, cara. Né? Não é, gente, isso é texto, isso é, você vê os teóricos, esses teóricos pós-modernos, e eles falam dessa relação da consciência das pessoas. Sim. E do inconsciente maquínico do Deleuze, por exemplo, que é essa coisa, como é que a gente está formando o nosso inconsciente agora? A gente está se formando um inconsciente que não pensa mais, ele só age. E a gente tirou a questão da ação, a questão da reflexão, a gente tirou isso da frente, então agora o seu inconsciente é simplesmente uma máquina que é usada por outras máquinas, né? A gente parou de colocar na nossa frente uma interrogação, tipo uma dúvida em relação às coisas. Passiva. Exato. Tu sabe, eu estava escutando um show do Paul Simon, que é outro cara que eu tenho uma grande admiração, e aí foi perguntado para ele durante a entrevista assim, você ficou 6 anos sem lançar nada e tal. Ele disse assim, a música mudou a partir do 11 de setembro. Se eu tivesse lá, eu diria para ele, de que 11 de setembro tu tá falando? Do 11 de setembro de 2001 ou do nosso 11 de setembro de 1973, bancado com o dinheiro de vocês, que fez o que fez no Chile. Sim. Enfim, né? Mas ele disse que do 11 de setembro em diante a música mudou, o fazer a música mudou, e que ele se perguntava o que ele tinha a dizer às pessoas. E depois ele tocou uma canção, como sempre, fantástica, muito bem elaborada. Ele, na simplicidade do uso do violão e da voz, e cercado por músicos de uma qualidade excepcional, ele faz ainda algo muito significativo. Mas o que me chamou a atenção, o tempo em que ele se recolhe perguntando a ele mesmo o que ele tinha a dizer às pessoas a partir daquele tipo de acontecimento. Se você olhar, desde a bomba atômica, de meados do século XX, desde a Segunda Guerra, desde a Primeira Guerra, os artistas estão se questionando isso. Né? Claro. O entre guerras, aquele período meio que estava surgindo ali uma questão frenética na sociedade, né? Todo mundo meio deslumbrado, depois acabou a guerra, ótimo. Então o mundo agora renasceu.
O Entre Guerras foi um período meio estranho, que é uma efervescência cultural, que logo depois abalada economicamente pela depressão, e vem a Segunda Guerra falando, nossa, nada deu certo. Agora não adianta, isso aqui tudo foi uma mentira, nós estamos bombardeando, nós vamos se matar de novo, e vem a bomba atômica e fecha a questão, né? Tipo, pronto, agora tem um botão que você aperta e que você pode explodir o mundo, né? Então como é que você faz arte depois disso? A verdade é essa, a questão vem de muitos anos, né? Rosa de Hiroshima Sim. é uma canção que para mim, desde a minha infância, é a que melhor ela traduz esse impasse. Pesadíssimo. Não é? Existe tem uma composição do Penderecki, aquele polonês, quando o Penderecki estava no período ainda pós-moderno dele, chama Trenodia. E Trenodia é uma música que dura assim uns 6 minutos. E é basicamente o som de todos os violinos da orquestra, as cordas, tocadas no harmônico. Eles fazem um som extremamente ardido e irritante. E aquilo isso dura 6 minutos. Então você escuta, quando você tiver a oportunidade, escute isso. É uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Porque aquilo é a tradução do que é possível ser feito depois de uma bomba atômica. Perfeito. E é isso que ele fez, a Trenodia para Hiroshima, né? É o nome da obra. É fantástico. Mas quem escuta isso e simplesmente você põe isso no ouvido da pessoa para ela ouvir, ela fala assim, nossa, que ruído. Que deprê. Que isso? Não é música. Né? Isso não pode ser música. Mas é isso que o cara falou, gente, a música que eu posso fazer é essa agora. Não dá mais para eu ficar combinando notas bonitinhas, beleza, né? Os ideais da grande arte, da arte moderna, ela acabou. O pós-moderno veio para justamente desconstruir. Por que estamos fazendo arte? Se no fim das contas a gente morre com uma bomba atômica, né? E isso até hoje, né? Por que a gente está fazendo arte quando a gente tem um cataclismo econômico que pode vir a qualquer momento? Quando a nossa política acabou, né, por corrupção e acabou por nossa incompetência em resolver os nossos problemas, pelo nosso pensamento só no individual e não no coletivo. Como é que você faz arte com isso, né? Então, assim, tem uma série de questões... Ou que tipo de arte vai refletir, partindo da premissa de que a arte reflete um momento histórico, sócio-histórico, que tipo de arte nós deveríamos fazer nesse momento para refletir essa quase exaustão da humanidade dos humanos. Exato. A gente está chegando num momento que parece que a arte, aquela coisa de comer o próprio rabo, né? Claro. Tipo... A arte está nos provocando tanto, se você está acompanhando a arte moderna e as discussões ridículas que estão havendo no Brasil nesse momento, em relação a uma pessoa pelada. Então, assim... Sim, uma situação vergonhosa. Uma situação ridícula de ir lá fechar uma exposição porque tem alguém pelado, sendo que a nudez nos é vendida a cada momento, a cada segundo, em milhares de vídeos e propagandas e novelas e filmes, enfim, né? Mas o que as pessoas... Na verdade, o que as pessoas não estão suportando é quando aparece algo que não se encaixa em algo que possa ser vendido, ou que possa ser usado, ou que tem uma função. Quando aparece alguém nu, todo mundo é nu, certo? Todo mundo é pelado. Quando aparece alguém pelado sem função nenhuma, as pessoas ficam loucas. Elas não sabem decifrar aquilo mais, né? Então, quando aparece uma exposição onde tem quadros de pessoas praticando sexo, elas falam, não, como assim? Estão fazendo sexo? Num quadro? Mas isso não é para ser feito no quadro, isso é para ser feito no filme, isso é para ser feito... As pessoas não sabem, elas perderam. E aí vão lá as pessoas, com a moral e os bons costumes fechar a exposição, né? Na verdade, as pessoas perderam um pouco essa questão, o seu lugar no mundo. Elas estão procurando, elas estão num momento de mudança profunda e elas estão mudando. Estão simplesmente questionando. E as mudanças não são bem-vindas, né? O ser humano é meio... comodista, turrão, né? É, comodista. O que chamam de zona de conforto, o sujeito para, né? E fica. Bueno, Murilo, é realmente uma satisfação poder ter esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. Tá? Infelizmente, a satisfação também fica subordinada ao tempo, então... Claro. Normalmente nós fazemos o programa... Tem um breakzinho na metade, aí roda uma música e a gente volta a dialogar. Tá.
o nosso papo estava tão significativo que até deixamos para lá a música do intervalo. Eu vou te pedir para você escolher uma música em que o Murilo Barbosa toca, tá? E ela vai ser o fechamento do nosso Prata da Casa. Sim. Deste dia, com a presença aqui muito significativa do músico, jornalista e um homem que tem uma bem sedimentada posição social ou posição sobre o que nós vivemos na sociedade brasileira hoje. Sim, com certeza. Eu acho que para fechar, tem o trabalho que eu mais estou fazendo agora, é um trabalho de música instrumental com um grupo de Ribeirão Preto chamado Pó de Café. A gente já está no 3º disco. Tem uma música minha do 2º disco que se chama Angostura. Eu fiz essa música uma batida latina. Angostura é aquela bebida amarga, os bitters, né, os amargos, que é para abrir o apetite. Underberg. Isso, esse tipo de bebida. Só que a Angostura é feita na América Central. E como a música ela tem uma batida legal para frente, mas ela tem um tom menor, meio triste. Então ficou essa coisa do amargo que dá um negócio, né? Então ficou Angostura, eu coloquei o nome por causa disso. Muito bom. Olha, nós agradecemos a audiência de vocês que nos assistem via internet e que nos ouvem pela rádio, e você fica agora ao som de Angostura, da banda Pó de Café, com a participação especialíssima do meu amigo Murilo Barbosa. Grande abraço a todos e obrigado por nos acompanhar. Até o próximo Prata da Casa. Abraço.